tarde, amigos de todo o Brasil. Meio-dia, 2 minutos, começando o apito final dessa quinta-feira. Deixa eu pegar aqui meu texto, o apito final para a BT. Material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, material de rede, você encontra na BT. Pó Pelotense, agora também JC Sol. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Jardine, revenda que não perde negócio. E viagens com até 30% de desconto com conforto e segurança. Ouro e prata, tudo para você chegar bem. Nós queremos, às vezes, nós somos um pouco relapsos aqui no programa, eu confesso até, não atendemos a todos os nossos ouvintes como deveríamos. Nós queremos a sua opinião, mande aí pra gente para 98061-0949. 98061-0949, sempre para skin, leve saborosa, beba com moderação. O apito final tem produção de Henrique Lete, na mesa de áudio Norival Santos e na central técnica Edson Leandro. Participando Roberto Pauletti, César Cidade Dias, Matheus Dávila, Henrique Lete, são os nossos debatedores desta quinta-feira. Você segue o apito final no Twitter, @esportebandrs. E eu repito, você manda sua mensagem no WhatsApp Torpedo para 98061-0949. Meio-dia, 2 minutos. Informação para Insufilme. Películas com eficiência energética Insufilme. Reduz o custo para manter o seu ambiente confortável. Ligue a agende 5130-21-23-23. Último dia de 2020, 31 de dezembro, terminando o ano. Vamos aos ensaios. O Matheus Dávila já voltou de São Paulo, Matheus? Eu já voltei, Marcão. Que legal. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui é o meu lugar. Não Como adianta, diria... São Paulo não me tem, Marcão. São Paulo é outro território, né? Como diria Didi Malcosso, Rizal Colesterol, porque aqui é meu lugar. Boa, tava muito bem ontem, Matheus Dávila, hein? Melhor que eu, só o Grêmio. Aquele foguetório chato no fundo lá dos São Paulinos não abalou o Grêmio em nenhum momento, hein? O Grêmio foi muito bem. É verdade, Marcão. O Grêmio soube resistir à pressão do São Paulo dentro e fora de campo, viu? E até essa pressão fora de campo se virou contra os jogadores. Ontem, aqui na Rádio Bandeirantes, eu acompanhei a saída de alguns atletas do São Paulo e alguns torcedores cercaram os carros por ali. Teve a necessidade da intervenção da Polícia Militar. Foi um ambiente bem tenso. O que importa é que o Grêmio avançou. O Grêmio está na final da Copa do Brasil, encara em fevereiro o Palmeiras na grande decisão e o Renato está bastante satisfeito com o desempenho que a equipe apresentou nos 180 minutos. Ontem o 0-0 foi suficiente. E a partir de agora, Marcão, um debate se abre no Grêmio. Janeiro e a janela de transferências. Há jogadores que despertam o interesse do futebol internacional. O principal deles é PP. E ele, logo após a classificação para a final, fez algumas referências sobre a possibilidade de deixar o clube, o que tem intrigado o torcedor, principalmente nas redes sociais. É importante dizer que o Porto está interessado no jogador e é o candidato mais forte para levar PP. E a janela de Portugal encerra no dia 4 de fevereiro. Um dia depois do primeiro confronto marcado da final da Copa do Brasil, que está agendado para o dia 3. Ou seja, Marcão, se o Grêmio, por acaso, vender o PP, ele está fora da grande decisão da Copa do Brasil. Ontem, fora do ar, eu tive a oportunidade de mais uma vez conversar com o presidente e ele garante, não há proposta, não há absolutamente nada, o Grêmio está tranquilo, mas aguardo o desenrolar dessa história que promete nas próximas semanas. Mas que coisa, hein? Se sair agora o PP, seria muito triste para o Grêmio, né? Mas aí é uma notícia ruim para a torcida do Grêmio, que está comemorando a classificação ontem, né? A possível saída do PP. Que loucura, que loucura. Mas o time do Grêmio foi muito bem ontem. O Grêmio já voltou de São Paulo? Voltou, regressou agora pela manhã, levantou lá de São Paulo por volta das 10 horas, já está em Porto Alegre. Só que é folga, né, Marcão? O grupo tem se dividido. Por exemplo, alguns jogadores
tinham família em São Paulo. O caso do Pedro Jeromel, de outros atletas, e esses permaneceram. O Renato, Rio de Janeiro, então, o grupo se fragmentou porque é folgão, é final de ano, então tem o descanso. Não, tá certo. O Renato foi pro Rio, evidentemente, já falou que ia tomar um chopp para comemorar, né? Não toma champanhe. Família, então. Não, é muito caro dizer. Imagina. Eu também não tomo champanhe. Eu tomo espumante. Tá barato, né? Não, champanhe é coisa de francês, é muito caro, claro. Não, mas espumante é bem legal. Eu pedi pro Leto separar, não sei se ele já... Ah, tá na mão já. Vamos ver o que o Renato falou a respeito de posse de bola ontem, que eu achei sensacional o que disse o Renato. Vamos ver. Mas sobre a posse de bola, eu vou te contar uma historinha o que é posse de bola. A posse de bola é o seguinte, teve um cara que pegou uma mulher bonita e levou ela para jantar. Levou para jantar, luz e velas, conversou bastante com ela, saiu do restaurante e foi para a boate. Isso ele pegou na casa dela umas 9 horas, ficou jantando até umas 11h30, meia-noite, levou ela para a boate, ficou até 5 horas da manhã com ela. Gastou uma saliva monstruosa. Aí na boate chegou um amigo meu e conversou com essa mulher 15 minutos. Levou ela para o motel. Entendeu a moral da história? Para quem não entendeu, eu explico outra hora. Então, posse de bola, gastou a saliva, 8 horas, 7 horas. Em 15 minutos, meu amigo levou para o motel. Ganhou o jogo. Feliz ano novo. Ganhou o jogo, é isso aí. Muito bem. Eu estava com um ronco aí, né? A nossa manifestação do Renato aí, mas eu provi tranquilamente, né? É isso aí, posse de bola é isso aí, ó, meu amigo. Né? Não tem. Vamos lá ver que. Né? Eu também quero, né? E é isso aí. Então tá, o Dávila, vai participar do debate conosco aí, né? Vamos lá, Marcão, vamos lá que tem o que falar. Isso aí, tem muitos jogadores que se destacaram ontem no Grêmio. Agora, eu acho, eu sei porque tem colegas que não estão aí para debater hoje, mas hoje era um dia bom para dizer que o Kahneman não é um jogador comum, né? É um jogador extraordinário, um jogador de decisão. Ele foi perfeito nos 2 jogos contra o São Paulo. Verdade. E ontem teve uma atuação de luxo, de novo. Então, olha aqui, ó. Eu não posso concordar quando dizem que é um jogador como... Não, igual a ele, tem vários aí. Não tem. O Kahneman em campo, o Grêmio entra com 12, né, Marcão? Ele se desdobra. Ontem foi impressionante a forma como ele se apresentou pela entrega, não só com a bola, mas principalmente naquele jogo falado. O São Paulo é um time que faz uma pressão forte na arbitragem e o Kahneman sabe lidar com isso, né? Também fez e também provocou demais os jogadores do São Paulo. Convenhamos que em Copa vale isso, né? Esse fator extra é sempre importante. Não, o jogador tem que ser definidor, tem que ser matador aí, né? O César Cidade Dias está nos ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente, Marcão. Beleza. Que atuação do Kahneman ontem, né, Cidade? Isso aí é para quem compara, por exemplo, o Vitor Cuesta ao Kahneman. E eu escutei isso durante muito tempo. Futebol, chega uma hora, e é preciso dizer, até pegando como gancho o que disse o Renato ali, claro que com todo o folclore do Renato, o time do Grêmio, durante determinado momento, sobretudo em cima do que o Renato pensa, foi e teve muito valorizado o fato de ter a posse de bola. E o que mais me agradou no Grêmio ontem foi que o Grêmio foi pragmático. O Grêmio compreendeu o pragmatismo do jogo e entendeu as valências do São Paulo e enfrentou o São Paulo. O Grêmio diminuiu o campo, o Grêmio encurtou as linhas defensivas e aí o Grêmio contou com 2 jogadores espetaculares. Um deles, Walter Kahneman. Por que espetacular? Porque ele sabe ler o jogo. Ele não é só um jogador de futebol tecnicamente, boa em posição física, nada disso, ele nem é tão técnico assim. Mas ele lê o que está acontecendo no jogo. E ontem ele deu uma aula de liderança dentro do campo. Quem viu o Kahneman jogando ontem, pensa o seguinte, esse não é um zagueiro técnico, não. Esse não é um zagueiro de primor, de habilidade, não. Só que ele lê o jogo como pouquíssimos na história. Kahneman faz parte, e eu sempre repito isso, nos últimos 50 anos, 40 anos especialmente, faz parte
das 3 melhores defesas da história do Grêmio. Hugo de Leon e Baidec, Adilson e Rivarola, Jeromel e Kahneman. E ontem ele deu. E outro jogador que precisa ser muito, muito respeitado e valorizado pelo que fez ontem, chama-se Diego Souza. Jogou muito, que né? o Diego Souza fez ontem é dessas dos grandes jogadores. O Grêmio não tinha Maicon, o Grêmio não tinha Jeromel, e o Grêmio precisou da liderança do Kahneman e contou com uma liderança espetacular de Diego Souza. Ele bateu boca todo o tempo, ele brigou pela primeira bola todo o tempo, e ele foi um grande líder numa conquista importante do Grêmio. Como disse o Romildo, Marcão, não ganhou nada ainda, mas que ontem deu um grande presente para o torcedor, eu tenho certeza. Com certeza. Olha aqui, um outro jogador que atuou muito bem, já estamos entrando nos debates aqui do apito final, e hoje nós vamos suprimir as informações do Inter, teu pedido, viu, César? Eu acho que o JB tá aí? Vocês podem... Claro que sim, Marcão. Eu vou atender um chamado teu. Tu achou que eu ia te sacanear, né? Então eu queria única tão somente uma frase do JB sobre o Internacional. Um minuto no Inter, como diz o chefe. Como diz Um o minuto. chefe, um minuto do Inter. Senhores, mas tem informações bem interessantes aqui, sabe por quê? Vamos lá, então. O técnico Abel Braga deu entrevista por telefone para o Marcelo Barreto, da Rádio Globo. Eu consegui com alguns colegas produtores lá da Rádio Globo o áudio, escutei essa entrevista por 12 minutos e tem várias informações interessantes, inclusive para o debate. Por exemplo, o Abel disse, olha, quando eu cheguei aqui no Inter eu dei sorte, porque eu precisava de jogadores pelos lados, porque o time não tinha faltas perigosas pelas laterais, não forçava cartões amarelos, não tinha jogadores que limpavam jogadas. E eu pedi um treinamento nos guris da base. E em 15 minutos, virou para o Adriano Loss, que é o supervisor de logística do Inter, e disse, esse garoto já fica aqui a partir de hoje e não sai mais. Quem é o garoto? Caio Vidal. Eu ia dizer Caio Vidal. E que, segundo o Abel, ainda não está jogando aquilo que é, porque ele no treinamento vai muito bem e no jogo ainda está se adaptando. E falou, o Praxedes já tinha jogado com o Cudê, mas não do jeito que está jogando comigo como titular. Então, ele acha que esses dois jogadores fizeram o Inter jogar um pouquinho diferente. Outras informações aí. O título brasileiro é difícil, mas ainda tem chance, então vai lutar. Quer ser treinador por mais 2 anos no máximo, tá? Que o Inter vai lhe fazer o treinador com que mais vezes vestiu a camisa colorada na Casa Mata. Eu até procurei com o Paulinho, são 3 jogos que faltam para ele ser o treinador que mais vestiu, que mais treinou o Inter, né? Na beira do campo. Por fim, chamou o D'Alessandro de um deus, por tudo que representa pelo Inter, comparou com Zico Júnior e Dinamite, pelo que esses caras representam as suas equipes. E aí, no final, disse, pelo que está se conversando, ou é Penharol ou Nacional. Segundo o Abel, no Penharol, que o treinador é o Diego Aguirre e um dos diretores é o Forlan, estava tudo certo, mas aí apareceu o Nacional e entrou na confusão. Por isso ele não sabe precisar, mas é ou Penharol ou Nacional, destino do Dali, segundo o Abel Braga. Então eu acertei, meu instinto estava certo, eu estava nesse caminho aí, e pensando, o D'Alessandro vai jogar em Montevidéu. E eu falei aqui no apito final, aí, sei lá, quando o D'Alessandro anunciou que não continuaria mais no Internacional. Mas eu confesso que foi chute, né? Eu chutei que ele poderia jogar no Penharol e está se confirmando aí essa informação. Agora sim, se tu ligares, deixa eu te perguntar, eu não quero ser injusto, tá? Se tu ligares agora pro Abel, ele vai te atender e dar uma entrevista para Bandeirantes? Geralmente não. Não, né? Pois é, eles dão entrevista para os caras do Rio de Janeiro a todo momento. Isso é um negócio que eu não acho legal, sabe? Tem muito isso, acontece muito isso. Eu vou dar um exemplo de um cara que foi bacana, que foi o Vanderlei Luxemburgo. Teve uma vez que ele... esse é diferenciado. Teve uma vez que ele foi pro Bem Amigos e ele pediu para dar uma coletiva. Não estava previsto, tá? E aí o Luxemburgo disse, eu vou ir hoje no Bem Amigos, tá certo? E aí, como eu vou participar de um programa no Rio de Janeiro, eu quero prestigiar a imprensa daqui, vocês, repórter, que estão sempre conosco. Isso aí. Então eu vou falar para todo mundo. Tá certo? Eu projeto. Abraço, Marcão. Tá bom, vai que teu tempo acabou. Passou de 1 minuto, hein? O César foi exagerado, César não gosta mas foi com boas informações. Isso aí. Na Comebol os caras cobram multa, né? É uma boa, JB. Você sabia que o Grêmio está sendo multado por conta de um patrocinador? Ah, é? Eu vi isso. 50 mil dólares a multa.
Ah, qual é o patrocinador? É meio complexa a história, eu não sei qual é o patrocinador. Eu até vou atrás disso aí, porque eu disse, basicamente a Conmebol, o patrocinador associou, como ele é patrocinador do Grêmio, ele usou a marca da Conmebol. E não pode, né? A Conmebol é chatinha com isso. Só que foi o patrocinador que usou, o Grêmio não tem nada a ver com isso. E aí a Conmebol disse, não pode usar a nossa marca, e ele é teu patrocinador, então 50 pau de multa. 50 mil dólares. 50? Esses caras da Conmebol, eles não fazem porcaria nenhuma, só sabem multar. O negócio deles é multar. Jogador suspenso, jogador punido é com multa, porque eles querem grana, dinheiro, para fazer o quê? Fazer nada, não tem nada lá nessa tal de Conmebol aí. Eles construíram lá um prédio, um hotel, tudo, só para faturar, para te ver como é o negócio. Tá bem. Obrigado, JB, um abraço, feliz ano novo, alegria, meu povo. Olha só, 12:17. Hoje é um dia em que os gremistas estão muito felizes, os colorados não tem por que reclamar, porque o Inter está bem também, o ano está terminando, e tem uma notícia muito triste hoje, quando eu soube hoje pela manhã, no Primeira Hora com o Rogério Mendes, que eu fiquei muito abalado, muito triste, porque o nosso querido amigo de tantas jornadas, de tantas transmissões, Flávio Martins, faleceu, mais uma vítima do Covid, pelo que eu fiquei sabendo. O Flávio Martins era um cara sensacional. Eu até terminei minha conversa com o Rogério dizendo hoje pela manhã, se existe céu realmente, o Flávio Martins está no céu, ele foi para o céu. Ele vai ser recebido de braços abertos, que todos nós humanos temos os nossos pecados, mas ele era praticamente um santo. Era um cara fantástico, religioso. Isso também não quer dizer muito, claro, mas ele era um cara bondoso, generoso, querido, amigo das pessoas, e, sabe, um cara gostoso, assim, era gostoso conversar com ele. Era fascinante trocar ideias com ele. Um cara que sofreu muito, perdeu um filho pequeno, né? Quando o filho dele era pequeno, morreu soterrado, passou uma dificuldade, a gente via nos olhos dele que tinha uma certa tristeza lá no fundo. Depois ele teve a vida de um outro filho para ele, né? Ele agradeceu muito a Deus por isso, que tinha dado uma segunda chance para ele, e agora foi embora. Ela tinha 75 anos, se eu não me engano. Flávio Martins foi um dos grandes locutores desse estado do Rio Grande do Sul. No tempo que os locutores eram os bambambãs, que tinham aquelas vozes maravilhosas, né? Ele era um dos grandes, um dos bambambãs do rádio do Rio Grande do Sul. Trabalhou na Rádio Guaíba muitos anos, depois trabalhou na Rádio Gaúcha muitos anos, fez dupla com o Rogério Mendes, e era um cara extraordinário. Para o Marquinho Martins, que é irmão dele e meu amigo também, a minha solidariedade, as minhas condolências, para toda a família, porque vai ficar a lembrança sempre de um grande cara, de uma pessoa extraordinária e um grande profissional. Era um grande cara. Ele já estava aposentado há alguns anos, ele trabalhou na rádio da universidade também, e morava em Águas Claras, em Viamão. Então, Marco, nosso abraço para esse cara sensacional. Diga. tudo bem? É o Paulinho aqui. Estou Paulinho, preparando, fala, querido. Tranquilo, estou me preparando para colocar no ar agora o Donos da Bola na televisão, mas estava te acompanhando agora pela rádio aqui, e eu também quero prestar minha homenagem, estou na corrida aqui, por isso que estou ofegante aqui. Isso. Só para ter uma ideia, eu quero prestar minha homenagem também ao Flávio Martins, porque ano passado a TV Bandeirantes completou 50 anos, e o Flávio Martins foi a voz da TV Difusora, quando a TV Difusora foi inaugurada, a voz das chamadas da TV Difusora eram feitas, né, as chamadas eram feitas pelo Flávio Martins, portanto também alio a essa homenagem aí póstuma ao Flávio Martins. Nós até entrevistamos ano passado o Flávio Martins, aqui ele entrou no ar nos 50 anos ano passado da Difusora / Bandeirantes, portanto ele passou também aqui na casa, era a voz oficial da TV Difusora. Bem lembrado, Paulinho, valeu. Tô indo lá pro Donos da Bola, daqui a pouco eu retorno a partir de 1 hora aí. Tô te esperando aqui 1 hora, tá? Tá certo, combinado. Valeu, Paulinho Pires. Esse Paulinho Pires é outro cara sensacional também. Então fica aí a nossa saudade do Flávio Martins.
Eu até não me dei conta de que ele tinha sido o locutor da difusora, né? A voz da difusora lá no começo, no Canal 10. E era um cara extraordinário, fez dupla com muita gente boa. E era um cara fantástico. Que Deus o tenha. E com certeza Deus já recebeu o Flávio Martins. Que ano terrível, tomara que acabe logo esse ano de 2020 e que 2021 comece mais ameno, né? Tomara que essa vacina aí seja aprovada, venha logo para o Brasil, que nós estamos demorando para começar a vacinar aqui no Brasil. Tem muito país aí sem a mesma condição do Brasil, que já está na frente, né? E a nossa vacina aqui nada. Nada. Vamos lá, Ô Brasil, vamos se mexer, se mexe, país. Não adianta ficar trovando fiado, falando coisa furada aí, que disso aí o povo já está de saco cheio de papo de político furado, aí já chegam os Maias, e Alcolumbre, e Renan Calheiros, e Sarney da vida, esses aí, FHC, não sei quem mais aí, que só enganaram o povo, só levaram no bico, não fizeram absolutamente nada pelo povo. Então, se mexe o Brasil. Essa é a campanha, o lema para 2021. Vamos se mexer, vamos trabalhar, que os políticos trabalhem, chega de privilégio para político, vamos fazer um país melhor para todos nós. Esse país aqui é abençoado por Deus e bonito por natureza. Vamos fazer uma coisa melhor. Parem de roubar. Parem de encher os bolsos com dinheiro público. Parem. Agora, parei também. Vou voltar para falar de futebol. Ô, Tá me Marcão, ouvindo, Paulete? Tudo bem? Ô, Paulete, que Tudo bom bem. te ouvir. Gostei muito desse teu editorial de abertura aí. Obrigado. Tô contigo nessa. Boa, Eu vamos quero dizer lá. o seguinte, sobre a multa que o Grêmio recebeu, o Grêmio descumpriu uma questão disciplinar da Conmebol, que ainda não está muito clara, mas o artigo está ali. E a multa ela é de $35 mil, que será descontada dos direitos do Grêmio. Era 50%, mas ela tem uma redução de 30%. Não sei o que é, mas ela existe, mas é $35 mil que o Grêmio vai pagar. Já vem, então, a cota na televisão, depois vem com perna de anão, né? Isso, já vem com esse desconto. E a Conmebol está mal de vida, né, Marcão? Eles ajudam tanto o futebol, eles precisam pagar aqueles correntinos todos que estão lá, né? Exato. Tá cheio de gringo lá, cheio do ouro, né? Sustentando grandes festas. Não pensa que eles não fazem festa agora aí, nessas pandemias. Fazem muita festa. E aqui, ó. Ô, César. O Renato falou do champanhe, Paulete. o Paulete. Lá na Conmebol, é champanhe mesmo, não é espumante. Champanhe. É caviar. Legal esse negócio que o Renato falou, né? Porque tu teres o domínio, tu teres a bola no pé não significa ter o controle do jogo. O São Paulo nunca teve o controle. Eu não vou fazer... Mas ontem eu disse, esses pipoqueiros que tem lá na frente do São Paulo, esse Sara, esse Brenner, isso aí tudo é jogadorzinho. Na hora do vamos ver quem é que apareceu. Até o Alisson, que eu achei que fosse jogar e jogou bem. O Grêmio tem mais camisa que o São Paulo. O São Paulo é um time amarelo. O Grêmio é um time de garra, ganhou o time de garra. Um jogo horroroso do ponto de vista técnico e tático, mas mereceu passar. E eu acho que o Palmeiras também mereceu. Pô, nós vamos ter uma grande final. Essa relação, por exemplo, que a gente faz do jogo, tática, né? Como é importante tu poder, e aí acho que passa muito pela capacidade do treinador, obviamente, mas pelos jogadores. Porque o Grêmio, Paulete, é um time que conseguiu se reinventar na sua própria dificuldade. O Grêmio enfrenta um Santos como protagonista. O Grêmio era o protagonista. E o Grêmio não conseguiu ir bem contra o Santos nunca. O Grêmio perde uma partida vexatória, leva 4 em São Paulo, do jeito que levou, tomando um gol com 10 segundos de jogo. E aí tu pensa o seguinte, e agora, o que o Grêmio vai fazer? E o Grêmio se reinventa. E ontem eu me lembrei muito do Grêmio do Filipão, que enfrentou uma equipe que precisava ganhar e disse o seguinte, peguem a bola para vocês, eu vou recuar essas linhas aqui, vocês não vão botar o pé na área.
e não botaram o pé na área, Paulette. Não botaram o pé na área nunca. E isso é mérito da capacidade. Eu considero muito assim a leitura de estratégia do Renato e uma capacidade de entendimento do jogo de um ou dois jogadores do Grêmio que fez com que o Grêmio controlasse, amordaçasse o jogo de tal maneira. Olha, eu me lembrei muito, voltei no tempo ontem, voltei a 95, 96. E sabe, esse depoimento do César, senhores, ele é compartilhado por pessoas da direção. Ontem, depois de tudo ter terminado, o Grêmio estava praticamente saindo do Morumbi, a gente fez uma reunião lá no estádio com algumas pessoas do clube. E o relato delas foi que esse jogo ele começou há muito tempo, ele começou em Santos. Logo depois daquela eliminação para o Santos, da forma como foi, o Renato ele promoveu um churrasco ainda em São Paulo, com os jogadores e alguns familiares que estavam lá, familiares dos atletas. E o Renato passou uma mensagem dizendo, olha, o que aconteceu aqui é natural, é normal. Foi um pequeno tropeço, a gente não vai deixar a peteca cair. Por isso que ele fez, digamos, um pequeno evento para o grupo, para mostrar que não tinha problema nenhum. E o Grêmio afirma que adotou um discurso nas últimas semanas para jogar toda a pressão no São Paulo. Favoritismo, arbitragem, as frases do presidente Romildo. Esse foi um relato que eu tive da alta cúpula do Grêmio. O Grêmio pensou o jogo fora de campo. O aspecto tático foi fundamental, mas tudo foi pensado e planejado e deu resultado na avaliação gremista. E de fato isso aconteceu. Porque quando a gente tem uma sensação dessas, e aí é muito legal, né? Vocês sabem disso, a gente participa aí de muitos grupos de WhatsApp com gremistas, torcedores de todos os lugares, e muitos relatavam exatamente isso. Porque o dirigente, ele está dirigente, ele é torcedor, né? Então essa sensação, claro que é muito legal ouvir esse bastidor que o Matheus coloca, mas fecha com tudo que o torcedor está pensando e imaginando. Porque o que acontece? O Grêmio não conseguiu ter um ano que a gente pudesse olhar e dizer o seguinte, eu sei o que o Grêmio vai apresentar. Qual era o medo ontem? Imagina se o Grêmio chega dormindo como chegou em Santos. Como é que vai ser? Só que o Grêmio ontem, e aí entra uma situação que é preciso sempre referir, o Walter Kahneman, no jogo em Santos, estava no banco. E ontem ele estava dentro do campo. E isso fez diferença. E César, primeiramente, um bom dia, boa tarde a todos. Eu acho legal o futebol, ele traz esse tipo de coisa, ele tem isso nele, e muitas pessoas pensam, existe uma forma de vencer e é jogando bonito e tudo mais. Não, existem diversas maneiras de vencer o jogo. E o Grêmio, que a gente vai lembrar histórico agora, recente, é um Grêmio que jogava propositivamente, que tinha uma aproximação, toque de bola, paciência para atacar. Esse Grêmio que venceu, que passou pelo São Paulo empatando, não foi assim, foi um Grêmio que competiu. Então são diferentes maneiras. E às vezes a gente vê o pessoal meio que enrolando a língua do tipo, o Grêmio do ano passado tinha dificuldade quando trabalhava muito a bola, tinha muito a posse, não conseguia criar. Aí agora ele chega e ironiza essa posse de bola. Na verdade é porque o futebol ele traz isso, são diferentes perspectivas que tem e o Grêmio soube vencer em diferentes modos. Eu acho legal a tua ponderação exatamente por isso, porque o Renato, em determinado momento, quando os resultados não vieram, e eu vi, vocês todos acompanham, o Renato dizia, nós não jogamos, nós não ganhamos, mas nós jogamos bem, olhem a posse de bola. Isso é argumento. Eu não caio muito nessa história desse tipo de argumento, porque eu gosto do prático. O que é o prático? O Grêmio não conseguiu mais ser o Grêmio de 16, 17, e demorou para entender que aquele Grêmio tinha acabado. Ontem o que nós vimos é o seguinte, olha, o Grêmio pragmático tem jogadores muito bons para fazer vitórias em grandes jogos. O Grêmio pragmático. O Grêmio da posse de bola não tem mais o Michael com 32 anos, não tem mais esse modelo. Não tem o Léo Moura, não tem a capacidade, não tem um Luan transitando entre as linhas e fazendo todo mundo jogar. Esse Grêmio não existe mais. E o Grêmio soube se reinventar, e me parece que esse é o grande ponto. Tu não precisa te abraçar em estereótipo. Tu não precisa. O Renato é muito estereotipado, ele gosta disso. Só que quando tu fala ontem que o bom é dominar o jogo e ter posse de bola, e hoje tu diz que o ruim é ter posse de bola, tu perde credibilidade. O que acontece? Ontem o Grêmio se reinventou.
muitos méritos do Renato. O que o Renato diz depois do jogo, sinceramente, para mim, é muito em cima do que aconteceu, assim, se isso for favorável para ele. Eu não me agrado muito. Eu gosto é quando, dentro do campo, a gente vê pragmatismo e vê, sobretudo, o resultado. O Grêmio, que tentou espelhar 16 e 17, em 18 e 19, tentando montar o mesmo jogo, não ganhou. Por que não ganhou? Por incompetência também do próprio Grêmio. Agora o Grêmio foi competente em reinventar sua forma de jogar e aí o resultado está quase, a gente não sabe, mas imagina que o Grêmio possa fazer um enfrentamento contra o Palmeiras. Em 4 anos... Vamos fazer intervalo? Claro, Vamos lá? claro. A tua tese, é tese ou informação? Não, é tese. É tese? Eu tô pela tese hoje. Então tá, então vamos Boa, fazer um intervalo. Matheus. Segura a tua tese aí que é boa, isso aí. Queremos ouvir muitas teses hoje aqui. Formação e tese é o que tem de melhor no rádio para se ouvir. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa. Nós já voltamos com um apito final. 12h35. 12h35. Está estourando o meu retorno aqui. Às vezes fica estourando. Estou chegando bem aí, gurizada? Estão me ouvindo bem? Muito bem, Marcão. Perfeitamente. Perfeitamente. Deixa eu dizer que no dia a dia não esqueça o seu toque pó pelotense. Excelente na higiene diária, combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Encontre o pó pelotense 120 gramas da rede de farmácia Sanar mais próxima por R$ 11,99. Encontre também na versão aerossol jato seco, ideal para proteção dos pés, mesmo de chinelos ou sapatos abertos, pois não deixa resíduos. Pó pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, ferramentas de iluminação, CFTV, hidráulica e material de rede. Ligue 30 18 3800 ou visite nossas lojas, São Pedro 934 e Eduardo Prado 1941. Qual é a tese, meu caro Matheus Dávila? Primeiro eu quero concordar com o César, tá? O César fez uma avaliação ali do Renato que eu concordo. O discurso do Renato, ele varia de acordo com a necessidade dele. Mas nos últimos 4 anos a gente aprendeu uma coisa, né? Fato. O Renato se avalia pelo que ele faz, não pelo que ele fala. Eu acho que esse é o melhor jeito de se avaliar o Renato e é por isso que ele é um grande treinador. Boa observação. Eu acho muito importante que faça esse reparo, porque o Renato é um vitorioso pelo que ele faz, não pelo que ele diz. Exato. Eu acho que é assim que a gente precisa ver o Renato. Senão, não dá, né? Senão a gente não coloca o Renato onde ele merece estar. Agora eu quero provocar o César. Fala do Tassiano, César. Jogou muito ontem no Morumbi, César Cidade Dias. Tu me critica por gostar do Tassiano e ontem o Tassiano segurou. A tua tese foi implicar comigo. É que agora vem a tese, né? Fizesse todo um levantamento. Não, é que eu falei que tinha uma tese. Tu vai fazer a tese pra atacar o Tassiano. Comercial pra te ouvir, aí tu abre a manifestação me chamando pra pancadaria? Chamo porque o Tassiano é a cara do Grêmio de ontem. De entrega, de voluntariedade. O Tassiano ontem representa o Grêmio. Entrou e segurou o rojão. Eu não tenho dúvida disso. Eu nunca, e vocês podem buscar todas as informações, para mim o Tassiano joga pouco, mas o Tassiano faz o que pedem para ele fazer. Ontem, por exemplo, o Tassiano entrou no lugar do Alisson, que sentiu ali o cansaço por volta de 15, 16 minutos. Em seguida, o Vitor Ferraz teve uma lesão. Ele estava botando o Ferreira para tentar pressionar um pouco, deveria tirar o Jean-Pierre, levando o Tassiano para dentro, ele que entrou pelo lado direito, e precisou o Tassiano ser lateral direito. E o Tassiano foi ali, do jeito dele, com as limitações que ele tem, e lutou pelo jogo. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema quando o jogador não luta pelo jogo. A minha grande crítica que eu fiz a todos, por exemplo, e todos, do Romildo ao Roupeiro, foi o Grêmio não ter competido no jogo em Santos. Eu gosto de time que nós estamos falando de um esporte de alto rendimento que é competitivo. O Renato ontem abre a coletiva dizendo o seguinte: o Grêmio competiu. Me serve, porque era só isso que eu cobrava. E aí entra o que tu diz do Tassiano. O Tassiano é um jogador que se entrega. E ele compete, ele tá lá para isso. Ponto. Eu só acho que falta um pouco de qualidade. Tem outros jogadores que são melhores. Sim, Paulo.
César, não entra nessa do Matheus, rapaz. O Grêmio não se classificou por causa do Tassiano. É evidente que não, é evidente que não. O Tassiano jogou contra o Santos também. Isso aí é uma provocação que ele está fazendo para ti. Não, é porque, na verdade, isso acontece, Paulete, quando a gente vê, e o Matheus, vamos ser coerentes, o Matheus fala muito isso nos bastidores. O Matheus gosta desse modelo de jogador. O Matheus, ele já tinha dito do Tassiano, pô, respeitem o Tassiano. O Matheus, ele tem, historicamente, essa defesa e eu respeito muito isso. O que acontece é que, Matheus, uma coisa é tu montar um time como o Grêmio montou ontem, para ser pragmático, usando o Tassiano para compor espaços em cima da sua força física que ele tem, saúde e tal. A outra é quando tu precisa ganhar e tu diz o seguinte, eu vou botar o Tassiano para ver se eu resolvo o problema. Não vai resolver. Eu concordo. Porque não, ele... eu concordo, viu, César? E eu partilho da ideia, e você sabe que é uma brincadeira também, mas é que tem algo que me chamou a atenção, e aí eu vou fazer um ponto negativo no jogo. Eu não gostei mais uma vez da participação do Jean-Pierre em um jogo decisivo. Eu sei que o modelo do Grêmio de ontem não ajuda a principal característica do Jean, mas quando um jogador dotado tecnicamente não tem o jogo a seu favor, eu espero que ele entregue algo além da sua capacidade técnica. E eu não vi o Jean entregando isso. Esse um pouco mais, que talvez é só o que o Tassiano tenha, o pouco mais. E eu espero que o Jean consiga fazer isso quando ele não vive um dia bom, como não viveu ontem, como não viveu contra o Santos. Essa tua comparação... Diga, Paulo. O grande craque é aquele que alia a vontade do Tassiano com a qualidade do Jean-Pierre. Esse é o grande craque. Por isso que o Jean-Pierre ele está nesse limbo ainda. Porque falta entrega para ele. Ele é um baita jogador, mas ele joga linear, ele joga o jogo inteiro da mesma forma. Eu quero só fazer uma referência aqui, pessoal. Eu acho, Paulete, dentro dessa linha, exatamente desse teu raciocínio, eu só não acho que falta entrega. Eu acho que ele não tem característica para isso. Eu tô junto com o César. Eu acho que assim... Então ele não vai ser um grande jogador. Pois é. Ele vai ser um jogador... Eu acho que não. Ele vai ser um Bruno. Vai ser igual o Bruno. Mas eu acho que ele sabe ser acima da média dentro daquela qualidade dele de estar sempre aparecendo pro jogo e podendo ditar o ritmo. Quando ele não tem esse jogo ao favor dele, ele não aprendeu ainda uma forma de ser acima da média assim. E aí, fisicamente, eu acho que é difícil para ele, porque até o JB comentava ontem na transmissão aquela questão da fibra lenta, fibra rápida, não sei o quê. Ele tem a fibra lenta, então não é um jogador que vai ser veloz. E muita gente confunde intensidade com velocidade. Ele não vai ser um cara rápido nunca, mas ele tem que aprender a poder ditar o ritmo do jogo de uma maneira diferente, não só tendo a bola no pé. Eu ontem, e essa ponderação que vocês estão fazendo, sobre tudo aquilo que o Matheus falou, foi também muito comentado entre os gremistas. Muitos gremistas falando, pô, o Jean-Pierre mais uma vez. Não, não é jogo de alta intensidade. O Jean-Pierre não consegue. Eu duvido que o Jean-Pierre não tenha tido toda a motivação do mundo. Ele teve, ele tentou. O que o Renato fez ontem? Jean, o Daniel Alves é o cara que vai cartear o jogo do São Paulo. É ele que vai cartear. Ele vai descer na linha dos meias, vai jogar na frente dos meias. Tu precisa dar 5 passinhos para trás e pelo menos sombrear o Daniel Alves. Essa foi a dica do Renato. O Jean-Pierre fez isso. Ele voltou, ele tentou. Só que quando ele tinha que jogar, que é com a bola, que é a sua grande questão, quando ele precisou jogar, o ritmo do jogo passou por cima dele. Assim como havia acontecido em Porto Alegre. E quando tu tem um jogador que começa a repetir característica, eu não vou colocar na motivação dele ou na falta de motivação o problema dele no jogo. Para mim, ele adquire alguma coisa, e aí eu acho que é uma valência de característica, ou ele vai ser o Ganso, vai ser esses jogadores que são muito bons, quando o jogo permite. Mas não vai ser nunca um jogador muito bom numa partida muito decisiva, como foi a de ontem, como vai ser contra o Palmeiras. Eu acredito no talento dele, mas acho que o talento dele vão surgir através de fotografias e não de um filme corrido como deve ser. Agora, um ponto negativo do jogo de ontem para mim
É uma várzea o que os bancos estão fazendo durante os jogos, né? Olha, os jogadores invadem, eles saem, parece que nem várzea. Só falta eles entrarem em campo e é uma barbaridade isso aí que estão fazendo. Paulete, é que agora tu tá vendo isso porque só tem o banco. Que quando tem a torcida, a gente não enxerga o banco. Mas mas eles não invadem assim, César. Não, mas olha aqui, tá demais o futebol brasileiro. É um troço varziano, tio. Os caras, eles vão lá peitar juiz, peitar auxiliar, e a culpa é dos árbitros. Tem que amarelar todo mundo. Vem cá, que negócio é esse, tio? Que futebol é esse que nós estamos jogando aqui no Brasil? Que os caras invadem o campo. O Grêmio, uma característica que eu fiquei encantado, o Grêmio tem 3 jogos contra o São Paulo nesse ano. No primeiro jogo, Paulete, olha, prestem atenção na minha tese. No primeiro jogo, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. Foi prejudicado. A arbitragem lá, aquele jogo lá que não chamaram o VAR, não sei o quê. O Grêmio fez um escarcéu. O Grêmio foi na CBF. O Grêmio falou, berrou, até com papo o Grêmio falou. Não deu em nada. Aí o Grêmio veio pro jogo em Porto Alegre. São Paulo foi duro aqui em Porto Alegre, bateu. Todo mundo se incomodou com o que fez com o Diego Souza. O que o Grêmio fez? A arbitragem foi muito boa. A arbitragem, todo mundo, ninguém entendeu. Renato elogiou bastante ontem. O Renato elogiou e ontem a arbitragem foi perfeita. Quem pode reclamar da arbitragem? É isso, o Grêmio foi bem fora do campo. Até nesse ponto. Como é bom quando a gente ganha, né? Claro. Bom, cara de quem ganha. Tudo é uma maravilha, o sorriso né? de quem ganha é muito diferente. Olha o que nós estamos falando aqui. O Grêmio dormiu contra o Santos. O Grêmio não sei o que contra o Santos. Não se deu mérito nenhum para o Santos. Agora o São Paulo veio aqui, jogou melhor que o Grêmio, não ganhou. E ontem, um jogo de baixíssima qualidade, ganhou a camiseta, ganhou a garra. Mas como é bom quando a gente ganha, né? Tudo parece que melhora. É verdade. O futebol, é verdade. Mas o futebol, como diria Vianney Carlet, o resultado ele precisa fazer parte da análise no futebol. Ele não pode ser um apêndice. E o resultado do Grêmio o Grêmio que foi, como é que eu posso usar o termo, que foi arrogante contra o Santos, foi um Grêmio completamente diferente do Grêmio humilde ontem. Ontem o Grêmio foi para trás. O Grêmio no final do jogo tinha quantos dentro da área, Paulo? E ainda assim, se alguém tivesse que sair vencedor, seria o Grêmio. O Grêmio foi o time que, ontem com a bola, foi mais lúcido e criou as melhores oportunidades. Teve chance para fazer gol, né? Vamos fazer intervalo aí, pessoal. Vamos Oi, lá. como é que é? Vamos fazer intervalo e nós já voltamos. Deixa eu lembrar que para nós as tintas Renner, a cor é um elemento emocional que gera uma conexão duradoura entre as pessoas. E através de cada lata, inspiramos você a tornar a sua vida melhor e mais colorida. Tintas Renner conectada com as cores da sua vida. Com a Ouro e Prata você viaja com todo o cuidado e segurança. Estamos seguindo todos os protocolos sanitários e mais. Comprando suas passagens com antecedência, você garante até 30% de desconto nas poltronas laranjas. Acesse ouriprata.com. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Intervalo, já voltamos com o capítulo final. Sério que você ainda faz churrasco com sal grosso? Então eu vou te dar uma dica. Quem entende de churrasco prefere sal argentino para parrídia. E o único sal argentino no Brasil chama-se Selo Sal. O tamanho dos grãos do Selo Sal parrídia penetram melhor nas ranhuras da carne, garantindo uma salga mais uniforme no seu churrasco. Além disso, o Selo Sal é extraído do deserto da Patagônia, bem longe da poluição humana. Selo Sal Parrídia é o verdadeiro sal argentino. Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco pó pelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiário sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco pó pelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco pó pelotense. Este é de confiança. Você é lojista e ainda não vende online? Então preste atenção nessa oportunidade. Agora todo associado Cindy Lojas Porto Alegre. Tarde, você já sabe que a Jardine Chevrolet é a revenda que não perde negócio.
A Jardine valoriza seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero. Não feche negócio antes de ouvir a proposta da Jardine. Se preferir, negocie pelo WhatsApp 5198412-9087. Ou acesse jardinechevrolet.com.br. Quais são as teses agora aí? Vamos lá, que eu estou gostando das teses. Eu estou só ouvindo hoje. Eu falei muito ontem. Então hoje eu estou... Ontem... Diga, Paulo. Pode falar. Nós vamos seguir no Grêmio. Eu queria só fazer uma palhinha na questão... Não, vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo, então. Olha, eu gostei muito do que o Abel está falando, porque desde o início do ano eu falo, você sabe que eu acho o grupo do Inter muito bom. E o Abel falou isso e repetiu isso de novo. E eu olho, sinceramente, se o Abel seguir nessa batida, vai ser uma perda para o Internacional, que ele vai... Eu que achava que o Abel estava desatualizado. Eu nunca falei ultrapassado, porque ultrapassado é para sempre, né? Mas o Abel, ele está mostrando que ele está afim de ser aquele grande treinador que ele foi, e ele está sendo. Ele está olhando para dentro do Internacional como tem que fazer, descobriu legal esse negócio do Caio, legal ele dizer que o Praxedes está jogando de outro jeito. Eu acho que o Abel, não na condicional, mas eu creio que o Abel está dando um ânimo para o Internacional nesse ano que está terminando, com o Grêmio merecidamente em alta, como o Grêmio está fazendo por merecer de novo. Muito bem. Mas tu não acha, por exemplo, tu refere o grupo do Inter como muito bom. Por que o Inter está fracassando, Paulete? Não teve treinador. Mas e esse argentino aí que todo mundo diz que é o melhor do mundo? Qual argentino? O Cudê? Esse Cudê. O torcedor do Inter conversa com ele, o Cudê é o melhor treinador do mundo. Ele não ganhou nada, não deixou nada, o pessoal diz que é o melhor de todos. Exatamente, mas é que eu não sou torcedor, eu tenho que olhar o que eu... Assim, ó, como é que eu vou bater palma para um treinador que escala Zé Gabriel, escala Lindoso, escala Marcos Guilherme? Como é que eu vou bater palma para um treinador desse? Que era líder do Brasileirão, é difícil, né? Basta... Hein? E que era líder do Brasileirão, é difícil. Não entendi. Palma, né? Não, ele escalava todos esses aí e era líder do campeonato. Essa é a tua visão, né? Não, é a tabela, era a visão da tabela. Aí não é opinião, ele era líder do campeonato brasileiro. Sim, tu tá sendo... Tá bom, pega ele pra ti então. Eu não gosto dele, eu acho ele um treinador. Eu acho um treinador que fez bem pro Internacional. Que passou pelo Sul. Pô, eu também, olha ele no Celta lá, né? O cara tá fazendo o Celta jogar. Tá bem, vai ser campeão lá no Celta. Ele vai ser campeão no Celta. Tu quer que o Lisca seja campeão do Brasileirão ano que vem com o América Mineiro? Não, e ele vai ser bom treinador fazendo campanha. Eu só não sei, então, eu acho analisando o Inter. Eu acho que o Inter tem boas qualidades, acho que essa questão que o Paulete refere do Praxedes, aí eu acho legal e tal. Agora eu não consigo ver no Inter um grupo homogêneo, sabe? Eu vejo que falta, sabe aquela história, o que a gente falou ontem dessa relação, falta o que foi, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, o D'Alessandro. O Inter não tem, a sensação que eu tenho é que o Inter é um time de coadjuvantes. É um time que não consegue, na hora agora vai, não tem. Falta alguma coisa, entendeu? O goleiro é nota 6. Mas o Lomba é bom, mas na hora ele não vai. O zagueiro é muito bom, mas o Inter não tem aquela diferença, sabe? Aquele jogador. Vou dar um exemplo aqui, exemplos históricos. Fernandão foi esse jogador, D'Alessandro em determinado momento foi esse jogador, Yarley foi esse jogador, mais atrás Falcão foi esse jogador. O Inter hoje é um time de bons jogadores e isso não faz um time campeão. Tu precisa ter jogadores diferentes, 2 ou 3, que possam. O Guerreiro seria, né? O Guerreiro acabou, uma lesão acabou tirando o Guerreiro da temporada, mas
Essa relação é que me parece que falta para esse grupo, Paulette. Eu não sei se tu concorda comigo. Não concordo, César. Em primeiro lugar, no Brasil, se tirar o Flamengo, que tem os craques, eu quero que tu me aponte um time que tem esse jogador que tu está falando aí. Ninguém tem esse jogador. O São Paulo tem o Daniel Alves. O Flamengo. Fala sério. O Flamengo tem. Daniel Alves tem no meio campo, dando passe pro lado. Não, mas é uma liderança. Eu sinceramente, uma liderança do quê? Ontem, dos 2 jogos contra o Grêmio, ele se resumiu a ser agressivo, ser violento. Ele não dá um passe para frente, ele não dá um chute a gol, ele carimba todas as bolas. Ele dá o gol pro Luciano. No jogo da Arena, ele ditou todo o ritmo do jogo. Na Arena ele comandou o São Paulo. Lá ele realmente não conseguiu jogar. Lá ele não conseguiu jogar. Aqui em Porto Alegre ele foi bem, mas e mais do que isso, o São Paulo é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro. Eu até acho que se o Rogério Ceni der uma acertadinha, o Flamengo ganha o Brasileiro de novo. Mas o São Paulo é o time a ser batido no Brasileiro. Não é à toa que eles estão onde estão, olha, César, com o aproveitamento que eles estão. Um time que tem o Gabriel Sara, que tem o Brenner na frente, que tem o Arboleda, que tem o Luan no meio, mas não joga nada, rapaz. É um pipoqueiro. Ontem teve o jogo no pé e baixou a cabeça depois de errar. Sabe? E o treinador ontem a gente ouviu todo o tempo, como é bom quando não tem torcida, a gente vê os treinadores, né? O Renato, cara, eu vou dizer, eu sou um colorado que eu tenho uma inveja do Renato como treinador. O Renato empurra o time para frente todo o tempo como se ele estivesse jogando. O Fernando Diniz, ninguém entende o que ele fala, ele só reclama e atrapalha os jogadores. O Fernando Diniz é um treinador que precisa ser estudado. Eu estou curioso para saber se o São Paulo vai ganhar o Brasileiro por isso, né? O Fernando Diniz ontem, por exemplo, ele não criou nenhuma solução para tentar reverter o que o Renato amarrou ele. É isso. O Marcão falou ontem uma coisa que era subjetiva. Desculpe, Matheus, mas rapidinho. O Marcão falou uma coisa ontem que é subjetiva, mas entrou em campo ontem. Na hora do mata-mata, tu tem que ter o algo mais. E o São Paulo tinha um time amarelo, e o Grêmio é um time vermelho, eu vou dizer. É uma cor vibrante. Isso que eu falei do Inter. Não, nesse caso a gente vai ter que retirar esse adjetivo aí, Paulette. Os gremistas não vão gostar. Né, Marcão? Claro, brincadeira. Mas então, eles entenderam que é a azul cor do sangue. O sangue... E o São Paulo amarelo. É que o vermelho é uma cor vibrante, uma cor forte. Eu tenho um amigo que diz assim... É exatamente isso que eu me refiro ao Internacional. O Inter não tem a diferença. O Inter, mas não esquece que o Bosquilha não está jogando, o Guerreiro não está jogando. O Inter perdeu, o Inter foi eliminado. Mas o Inter foi eliminado para o América. É verdade. Aí tu vai dizer o seguinte, hoje não seria. Hoje não seria. Talvez hoje não, mas ele foi eliminado, ele não conseguiu nem mostrar toda a sua superioridade de clube, de investimento, e aí entra uma situação que eu coloco sempre, porque tu teve lá dentro. Chega uma hora que são os jogadores que vão decidir, que é a referência que eu estou fazendo ao Kahneman e ao Diego Souza ontem, que eles têm que dizer o seguinte, cara, nós não podemos perder para esses caras. Nós não podemos perder, você não é deles. É em aliás, cima esse dessa emblema relação que eu não tá vejo hoje no César, Inter alguém que faça isso. Ontem eu me lembrei do Marcão, viu, Marcão? De novo, né? O Diego Souza é um jogador admirável, né? Eu acho. Ele é um jogador admirável, né? O Diego Souza, né? Para mim, ontem ele foi o cara do Grêmio. O Kahneman foi muito bem, não tem dúvida nenhuma. Mas se eu tivesse que escolher quem é o cara do jogo, para mim foi o Diego. Olha aqui, tem um jogador, né, Paulette? E um jogador já no fim de carreira, né? Viu, César? Um cara que eu sempre critico aqui no apito final, que eu não gostava dele, mas que tem que reconhecer que ontem ele foi muito bem. Lucas Silva jogou muito ontem. Eu achei que ele teve uma atuação exuberante. Mérito do Renato, né? Eu não terei escalado o Lucas Silva, mas ele foi muito bem. E eu vou falar o óbvio, mas o óbvio é necessário. O PP. O que o PP apresentou de entrega ontem, ofensiva, mas principalmente defensivamente, foi
sacanagem, viu? Ele ajudou muito o Diogo Barbosa nos ataques do São Paulo. Ele é um jogador de muita vibração e até intensidade lá na marcação. O PP é um jogador diferente. O PP vai fazer muito sucesso na Europa, vocês podem apostar. O PP jogando de área a área, do jeito que joga, com a velocidade que tem. Não tem volta. Agora, com relação ao que vocês falaram do Lucas Silva, eu queria fazer o seguinte reparo. O Lucas Silva, ele cresce quando o time joga agrupado defensivamente. Quando o time joga um pouco mais aberto e precisa propor, o Lucas Silva não tem a mesma capacidade técnica de passe que tem, por exemplo, o Maicon. O Lucas Silva não consegue encurtar o campo como encurta o Maicon, como encurta o próprio Darlan. Então ontem era o jogo para ele. O time agrupado defensivamente, com duas linhas curtas e ele posicionado. Aí ele foi esse jogador que a gente viu. Então é muito em cima da estratégia. E aí mais um mérito do Renato, da leitura do Renato. Tu tem razão. O Renato, Marcão, só um detalhe. Eu acho que o Renato está terminando o ano como o melhor treinador do Brasil. Eu não tenho nenhuma vinculação com nada aí, mas ninguém está sendo tão bom treinador nesse final de ano como o Renato, né? E ninguém explica melhor a posse de bola do que o Renato, né? Marcão, é verdade. Uma regra. O Pauletti está tentando provocar, Marcão, eu não vou deixar. Parem de falar em melhor do Brasil. O sujeito que falou em melhor do Brasil, uma semana depois ele é punido. O Renato vinha bem, aí ele abriu e falou: o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. E veio o Santos e disse o seguinte: fica quieto, Renato. E aí acabou o troço, veio o São Paulo e disse: o São Paulo tem o melhor futebol do Brasil. E aí veio o Renato e calou a boca do São Paulo. Ou seja, Pauletti, eu não cairei na tua provocação. O discurso do Grêmio foi: o favorito é o São Paulo, se o Grêmio passar é um milagre. O discurso do Grêmio para encarar o São Paulo era esse, viu, nos bastidores. Tanto que eu trouxe o relato aqui na terça-feira de dirigente do Grêmio fora do ar falando o seguinte: eu só não quero ser goleado em São Paulo. Claro que foi um grande verde, né? Foi uma grande jogada política. Isso é estratégia. Claro, e o presidente falou isso para nós depois. O presidente é muito comedido com as palavras, é muito inteligente no trato das pessoas. Ele sabe que não pode bater de frente com o Renato. Só que o Renato falou daquele jeito, ele não vai dizer que o Renato não deve dizer que o Grêmio é isso ou aquilo. Só que ele diz o seguinte: o Grêmio é azarão, o São Paulo vai nos golear. O que ele está dizendo? Parem, calem a boca, não falem mais o que não tem que falar. Só que ele diz de um jeito que todo mundo entende, mas ele não precisa contraditar ninguém. Contrapor, no caso, ninguém. Ele foi cirúrgico. Ele e os seus pares de direção. O Grêmio ontem entrou com a sandália da humildade. Algo que o Grêmio perdeu muitas vezes por entrar com outro sapato. Muitas vezes o Grêmio entrou com outro sapato. Eu que sequei os dois jogos, obviamente, né? Depois de ver o São Paulo. Como é que está sendo a vida do secador nesse momento? Já te falo aí. Eu que vi o jogo do São Paulo aqui, jogando melhor do que o Grêmio, eu tinha assim, eu falei no meu comentário, nos comentários que eu tenho, eu falei: o Grêmio é melhor. Mas o São Paulo, para mim, era o favorito. O time do Grêmio, para mim, é melhor. E eu falei: o São Paulo não tem nem o Diego Souza, não tem nem o PP. Mas o São Paulo, não tem dúvida que era favorito. E sobre o secador, eu quero dizer o seguinte: o meu ontem queimou, né? De novo. Vou ter que comprar outro. Tem um mês, Paulete. Tem um mês para achar um bom. Tem um mês. A tua sorte, Paulete, deve ter muita promoção aí depois do Natal. Esse troço aí, eles abrem promoção, fica mais tranquilo. Já compra uns 3, Paulo. Pessoal, já estou de volta. Agora de Boa, forma Paulinho. oficial aqui. Paulo Pi. No apito Grande, Paulinho. Show. Paulinho, Oi. Conta pra mim o bastidor de Fabiano Baldasso. Não, o Baldasso tá de folga, de feriadão, de ano novo, né? Não sei por onde anda o Baldasso, na verdade. Né? A última vez que foi visto Fabiano Baldasso foi se escondendo embaixo de uma ponte, ali perto de Cacequi. Em Cacequi, Uma ponte ferroviária ainda. Isso, para não correr nem o risco e o barulho, e ele mesmo assim ele soube do resultado do Grêmio. Mas deixa eu retomar essa questão da posse de bola, porque
Quem me acompanha aqui, ou na rede social, ou aqui na Rádio Bandeirantes, sabe que eu não gosto dessa história de posse de bola, não gosto. O Grêmio por muito se utilizou da posse de bola, o Renato se autoelogiava com a posse de bola do Grêmio. Ontem, no jogo de ida aqui na Arena, a posse de bola foi de São Paulo. Eu sou sempre favorável ao seguinte: futebol, para mim, principalmente em mata-mata, o importante não é jogar bem. O importante é passar de fase. Tem que jogar bem campeonato de pontos corridos. No brasileiro tem que jogar bem. Aí sim. Que premia a regularidade. Exatamente. Aí tem que ser regular. No mata-mata, não. O mais importante é passar de fase. Ontem, o Grêmio fez na Arena primeiro, ao vencer a partida por 1-0. E ontem, principalmente, ao segurar um empate em São Paulo, e quase ganhou a partida no primeiro tempo. O Grêmio foi muito melhor que o São Paulo na primeira etapa. Então é o seguinte, para mim, em mata-mata, o importante é passar de fase. O Inter ontem foi um time copeiro, voltou a ser, aliás, um time copeiro, um time com alma, um time com coração, um time com garra. Isto assim tem que jogar em mata-mata. Então, eu, por exemplo, não sou defensor e não gosto do estilo toca, o tic-tac. Odeio, eu não gosto, eu particularmente não gosto de futebol assim. Eu não consigo ver futebol, acho futebol muito chato quando fica trocando bola. Eu não aguento. Eu prefiro trocar para ver voleibol, basquete. Aliás, o basquete é um jogo, um esporte em que sempre ataca. Tem 24 segundos para atacar. Não atacou em 24, perdeu a bola. Eu não aguento ver futebol, às vezes, aquele negócio, 1 minuto, 2, e é por isso que é por isso que o americano não gosta de futebol. Eu gosto de objetividade. Tem que ser objetivo, tem que ser prático, tem que ser vertical. O Grêmio não foi isso ontem, não interessa. Ontem, no mata-mata, o importante era passar de fase. Isso o Grêmio fez e muito bem. E é por isso, né, Paulinho, que esse estilo tic-tac, que há tempos ganhou jogos, a gente se lembra do Barcelona, do Guardiola, não é mais o mesmo. O próprio Guardiola teve que se atualizar e se modificar, porque esse tipo de jogo não ganha mais. A gente pensa agora num time que é soberano, os times que são soberanos são times intensos. O Liverpool, o Bayern, são times que jogam pra cima e com intensidade. A gente vê muita gente querendo imitar o que o Barcelona fazia, mas já faz 10 anos o futebol muda, evolui, né? Então... É claro que se o meu time estiver com a bola, obviamente eu não vou sofrer o gol. Quando eu estiver com a bola, eu não vou sofrer o gol. Beleza, só que é o seguinte, quando eu estiver com a bola, eu tenho que partir para o ataque. Eu não tenho que ficar trocando bola no meio campo. É isso que eu sou contra. Eu sou a favor da posse de bola, numa transição rápida, defesa, meio campo, ataque. Ou seja, que o time seja bem prático, seja vertical, chegue rápido ao ataque para chutar em gol. Assim eu sou favorável. Caso contrário, não. Certo? E eu acho que isso foi importante ontem. O Grêmio passou de fase. Isso é o mais importante. O pessoal de São Paulo, a imprensa paulista está dizendo, sendo país lá, que o Grêmio não jogou nada, que o Grêmio foi para São Paulo para não jogar. Não interessa. No mata-mata, o importante que fica para a história é que passou de fase. Isso é o importante. E ainda assim o Grêmio jogou bem, criou chances, né? Ele criou mais de uma chance de fazer gol. Eu acompanhei dentro do que o Paulinho falou, me veio a memória, é uma coisa maluca, né? Eu ouvi a imprensa do centro do país falando do jogo do São Paulo com o Grêmio ontem, e eu me senti em 96, 95. Que eu digo, mas é o mesmo discurso. É só pegar, gravar e botar de novo. Não precisava nem perder tempo falando. E lá nos anos 90, né, César, o pessoal falava assim, do centro do país, né? O Grêmio é um time que bate. Lembra isso aí? Não. O Grêmio, eu me refiro a essa história do Grêmio veio a não jogar. Não, sim, mas tudo bem. Naquela época também falava o seguinte, o time do Grêmio é um time que bate, que não joga a bola, só quer bater nos adversários, Revivemos, você falou realmente da questão de não jogar, mas eu lembrei dessa questão também que chamava o Grêmio de um time que batia nos adversários. Isso sim. Desleal, no caso. Muito... Não era, e óbvio que não era, claro. Isso foi criado pelo Luxemburgo, né? O Luxemburgo que criou isso para tentar diminuir aí um time que tinha no meio-campo Emerson e Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes e um timão, era um time para ser diminuído. Agora me chamou a atenção, por exemplo, o não jogar. Futebol é um esporte e a estratégia faz parte do esporte. Futebol não é jogo de snooker. É um jogo de estratégia, que a bola não é tão simples assim de tu dominar, porque ele é jogado com os pés. Agora, o Grêmio ontem olhou o São Paulo e disse o seguinte, eu vou propor esse jogo, tu vai sair dele ou não? O São Paulo não teve competência para sair. Ganhou a estratégia do Grêmio. É claro que, por exemplo... Desculpa, eu te interrompi, César. Não, é que a imprensa, ela muitas vezes faz uma leitura tentando diminuir esse processo. E olha, o Grêmio fez alguma coisa contra a regra ontem? Não, claro que não, né? Assim, claro que não. É óbvio que eu vou dizer aqui, né? Claro, bem que eu gostaria de que qualquer time, né,
se os times gaúchos aqui, o Grêmio Internacional, claro, jogasse e ganhasse as suas partidas jogando bem, tá? Todo mundo acha isso. Ok, beleza. Agora, tem gente que defende, por exemplo, assim, ó, só é, olha, não dá pra contar nos dedos, que é muita gente que defende o seguinte, não, eu, por exemplo, se tiver que jogar mal e ganhar e passar, eu prefiro jogar bem e perder. Não, eu prefiro jogar mal e ganhar. E passar, no caso, né? Olha, ou ganhar. O ideal, eu prefiro isso. O ideal para todos nós, creio que todos nós vamos concordar, o ideal é fazer o que o Flamengo fez no ano passado. Jogou bem e jogou para frente todo o tempo para ganhar o jogo. O que o Liverpool faz. Esse é o ideal. Só que tem momentos que tu tem que fazer o que o Grêmio fez ontem, que o César, que vocês estão falando. Tem que se adaptar, entender o que está vindo do outro lado e amordaçar, asfixiar os caras. O Grêmio fez isso ontem. O futebol ontem teve pouco, né? E projetando uma final de Copa do Brasil contra o Palmeiras, lá em São Paulo, eu não vejo um cenário muito diferente do que o Grêmio encarou agora contra o São Paulo do Fernando Diniz. Vão ser 2 jogos muito parecidos, no detalhe de fato. Vai ter que saber aproveitar o fator local, a chance que tiver, não vai dar para perder gol, até porque o Palmeiras é um time muito esperto e mais qualificado tecnicamente no comparativo que o São Paulo, né? O Palmeiras tem jogadores que decidem. Concordei uma com o Matheus, coisa boa. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. Porque eu não vi o jogo, evidentemente, que eu estava no jogo do Grêmio ontem, eu não vi o Palmeiras jogar. Das vezes que eu vi o Palmeiras jogar... Eu não, mas pelos nomes, Marcão, pelos nomes. Mas quais os nomes? Não é nem na evolução. Tem o próprio Luiz Adriano, tem os meias ali, são bons jogadores. O Rony vive uma fase muito boa. O William Bigode é bom jogador. Mas contra o Inter aqui, e no primeiro jogo contra o América, esses jogadores não apareceram, não jogaram nada. Não, eu até acho que eles podem não jogar, mas eu me refiro, o Matheus, na verdade, faz uma avaliação em cima, assim, da troca de nomes. Se tu pega os nomes do São Paulo, o Paulete falou, o Sara é menino ainda, o Brenner é um jogador que era reserva no Fluminense, sabe? A gente vai ver um grupo um pouquinho menor em matéria de nomes do que o grupo que o Palmeiras vai nos apresentar. Mas ontem, antes do jogo, César, ontem, antes do Grêmio classificar, o que se disse aqui na Bandeirantes, olha, esse time de São Paulo é muito bom. Eu acho o São Paulo tem muitos jogadores. Eu também acho. Eu não, Marcão. Se tu te lembrares, eu falei a mesma coisa que eu estou falando hoje. Arboleda, Luan, Sara, Brenner, isso aí tudo é jogador de segunda linha. Não, eu não acho. Eu acho o São Paulo um baita time. Acho que o São Paulo está mostrando para o futebol brasileiro um tipo de futebol diferente, a gente tem que valorizar. Mas eu concordo, quando o assunto é Palmeiras e São Paulo em nomes, me parece que o Palmeiras apresenta mais nomes que o São Paulo. Eu concordo. O Palmeiras, vamos lá, né? Hein, Marcão, eu preciso dizer também. O Palmeiras é o único clube brasileiro que segue vivo em todas as competições. Sim, é verdade, isso é verdade. No Campeonato Brasileiro, eu acho que ele não tem mais chance. Mas assim como o Grêmio, né? Ele tá junto com o Grêmio ali. Eu acho que nem o Inter tá na frente do Grêmio tem chance de ser campeão. Tudo bem, não, eu até posso concordar, mas eu tô dizendo assim, o Palmeiras conseguiu uma façanha, né? Não, tá. O Palmeiras tá em todas. Não. Eu concordo com vocês. Mas não vamos esquecer que olha aqui, ó, eu acho, e eu já vi várias vezes, não é que eu acho, eu tenho certeza disso, o América Mineiro é muito fraco. Eu não acho ele, não tem um jogador que o Internacional possa aproveitar desse time do América aí. Se falou, olha, como é que é o nome do cara, o diretor de futebol do América? O Brax, Paulo Brax. Isso, está vindo para o Internacional, indicaria jogadores, eu não vejo nenhum jogador do América com chance de ser titular no Inter. Eu concordo com vocês do potencial do Palmeiras, considero o Palmeiras, em termos de nomes, com maior potencial que o São Paulo, mas neste momento, na atualidade, o São Paulo vinha, pelo menos, jogando mais que o Palmeiras. Pela minha atividade de plantão esportivo, ontem, por exemplo, nos 2 monitores que nós temos no estúdio, 2 dos 4 monitores aqui que temos no estúdio, eu estava acompanhando aqui os 2 jogos, na verdade, né? Acompanhei o jogo do Grêmio, obviamente, e o jogo do Palmeiras. Sim. O Palmeiras jogou muito mal contra o América. Claro, jogou melhor que o América, é verdade. Mas jogou muito mal que o América, muito mal ontem, melhor que o América, mas muito mal. Melhorou um pouco no segundo tempo, apenas e tão somente para poder vencer a partida. Mas o futebol apresentado pelo Palmeiras
nos 2 jogos contra o América, nas últimas partidas pelo Brasileiro, O Paulinho. se a decisão fosse hoje, Marcão, eu apostaria minhas fichas no Grêmio contra o Palmeiras. Eu não Hoje. sei se é azar. Todas as vezes que eu vi o Palmeiras jogar, eu não gostei. Eu não gostei do time do Palmeiras. Não achei bem o time do Palmeiras. Aqui contra o Inter não viu a cor do caroço. Pois é, mas contra o Inter foi a única derrota nos últimos 11 jogos do time, né? E eu vou dizer uma coisa. jogo Pois é, igual, mas Eu jogo vou dizer uma igual. coisa pra vocês. E não é líder do Campeonato Brasileiro, não adianta. É bom pro Grêmio se o Palmeiras seguir vivo na Libertadores. O Palmeiras tem que estar bem concentrado na Libertadores, tem que estar bem concentrado na possibilidade daqui a pouco de um Mundial, para o Grêmio ter uma expectativa maior de título. Porque o foco vai ser sempre na competição maior, a gente sabe como funciona. O Palmeiras focado em títulos maiores que a Copa do Brasil é bom pro Grêmio. É verdade. Tem Sem razão. dúvida, sem dúvida. Vamos continuar tem toda a falando razão. sobre isso depois do intervalo. Pode ser, meu caro César Cidade Dias? Porque, ó, Pode. César, tu não pode deixar, hoje é 31, de botar para gelar a tua skin, né? Porque a skin é Isso aquela aí. cerveja que nós estamos recomendando. E tu sabes que a primeira vez que a skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa. É que a skin é feita com produção ultra controlada, a cerveja fica o tempo todo protegida, por isso que a skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve e saborosa, beba com moderação, as minhas já estão gelando para a noite e comemorar o fim de 2020. Intervalo, já voltamos com o apito final. Vou dar uma conferida na temperatura aqui. 27 graus. 28 agora. 28 graus, está atualizando aqui o sistema. 28 graus de temperatura, de volta com o apito final para BT, Pó Pelotense, Tintas Renner, Jardine e Ouro e Prata. Vamos dar uma passada nos recados aí que os ouvintes estão mandando. Eu quero ter uma ideia do que os nossos ouvintes possam estar falando aí. E eu quero mandar um beijo para Maria Helena Gageiro, que é irmã do dos meus queridos amigos Sérgio e Luiz Gageiro, são gremistas fanáticos, diríamos assim, para não dizer doentes, né? Gremistas fanáticos, e a Maria Helena Gageiro também é uma gremistona, está nos ouvindo lá em Novo Hamburgo. Valeu! Tem recado aí, Lete? Claro que tem, né? Temos muitos recados, Marcão, no 986. Parabéns pelo teu juventude ontem, né? Pô, fiquei feliz. Estava vendo o jogo contigo, né, no segundo tempo. Deu sorte, né, Marcão? É Puskas, hein, Marcão? Que gol, hein? O Neymar do Nordeste. Fazendo jus ao Aliás, falar em Neymar do Nordeste, Lete, antes aqui, deixa eu só ver. O Irani, vocês lembram do Irani, que foi atacante do Sport Recife? O cara tinha 44 anos, ele foi 3 vezes goleador lá do futebol pernambucano. 44 anos, faleceu de Covid hoje pela manhã, também lá no Recife. Mais uma. Puxa, que coisa lamentável. Muito jovem, né? Muito jovem. Ontem o presidente da Chape, né, Marcão? Ontem o presidente da Chape. Paulo Magro, 59 anos, presidente da Chape também. Pois é, que loucura isso, né? O Flávio Martins hoje, que nós já falamos aqui. Que coisa incrível, que loucura. E a vacina que não vem, eu estava lendo aqui que o governo simplifica a entrada de vacinas contra a Covid no país. Tá, mas tem que ter uma ação, uma ação imediata. Tem que ter seringa, né, Marcão? Vamos começar por aí. Não adianta. Nem seringa tem. O Fux está querendo que ele seja primeiro vacinado. Então nós vamos começar a vacinar primeiro o Fux e o resto pode morrer. Tá? E aí vacina o Fux e os caras dele lá. O Lete, pode ler os recados aí. Já me irritei também. Com razão, a gente tem uns recados chegando. O Edson Rabaioli, que é colorado, envia: o ideal seria o Grêmio ser eliminado ontem, mas como adversário é o Palmeiras, eu fico mais tranquilo. Aqui ele já está exaltando a qualidade do Palmeiras, diferentemente do Martins de São Leopoldo. O Palmeiras é papinha, tomou um chocolate deste time podre do Inter. Olha só. Olha aí. Quem é o nosso ouvinte de São Leopoldo aí? É o Martins. Grande São Leopoldo. Ele que está tocando um saxofone na sua imagem do WhatsApp aqui, é músico. Saxofone? Na verdade, eu acho que é. Uma flauta, né? Pode ser.
A gente tem um recado chegando aqui também do Rogério, que ele fala que os melhores jogadores do Inter serão coadjuvantes num time realmente bom. Patrick, Edenilson, outros estão aqui há anos, em 2, nem final de gauchão o Inter se chegou. Sobre aquele debate a respeito da qualidade dos jogadores do Isso Inter. é pro Paulete, hein? Esse recado é pro Paulete. Um time tá no G4, o outro não tá, né? Isso é um fato, né? É fato. A gente tem um recado Tá também. falando de quê? De quem? Do Grêmio? Claro. Mas peraí, Os Paulete. caras. Agora todo mundo é craque no Paulete. Grêmio. Até um mês não, atrás peraí. estavam Não. tomaram um chocolate do Santos, estavam se achando derrotados. Não, Paulete, agora eu tenho que sair em defesa do Grêmio, nessa questão aí. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem um jogo atrás. Se ganhar esse jogo, passa o Inter. Tá? Outra coisa, o Grêmio foi mais longe na Libertadores do que o Internacional. Tá, tomou uma saranda do Santos. Perfeito, tá bem. Mas foi mais longe que o Inter. E na Copa do Brasil, o Inter foi eliminado pelo América. Marcão, essa tua defesa... E no Gauchão o Inter nem chegou, né? Sabe o que o torcedor do Inter deve ter pensado na hora que o Paulete falou isso? O torcedor deve ter pensado, Paulete, não fala, não é hora de falar, é hora de silêncio, Paulete. Mas César e Marcão, essa questão falada pelo nosso ouvinte aí, eu, por exemplo, eu acho muito mais traumática para o Inter a eliminação na Copa do Brasil para o América, do que não chegar na final do Gauchão. Eu explico por quê. Porque não chegou à final do Gauchão porque foi eliminado pelo Grêmio, que o Grêmio é muito melhor que o Inter. O Inter, o Inter não foi à final do Gauchão porque perdeu para o Grêmio a vaga. O Grêmio foi à final. No primeiro turno, a final contra o Caxias, depois o Grêmio acabou perdendo a final do Caxias, e no segundo turno, o Inter perdeu a final do segundo turno para o Grêmio. Então o Inter perdeu o Gauchão para o Grêmio, César. Agora perder para o América, que não dá, né? Paulinho tem toda a razão, porque na verdade, quando tu troca ficha aí com grandes clubes, tá tudo certo. O Inter, por exemplo, fez um enfrentamento com o Boca, tá bem. O próprio Grêmio perdeu ali no Gauchão, perdeu até de forma importante, mas perdeu para o Grêmio, que é um dos principais clubes do Brasil, assim como o Inter. Agora, o jogo contra o América seria mais ou menos, aí pegando já que tá o Lete aí, que é torcedor Juventude, seria mais ou menos, em um momento até de estabilidade do Grêmio na temporada, do Grêmio ter sido eliminado por Juventude. Não foi pode. A partir desse jogo que o Grêmio encontrou o equilíbrio, né? O Diego Souza voltou a jogar, foram 2 jogos complicados, sobretudo o jogo na Arena, que o menino esse que foi contratado até pelo Palmeiras, né? O centroavante perdeu um gol na linha do gol aqui, jogou uma bola por cima com um gol feito sem goleiro. Seria 1-1 aquele jogo na Arena, e o Grêmio acabou vencendo o jogo, e depois lá venceu com um gol de Tassiano, o ídolo de Matheus Dávila. E ele não vai ter... Fala dele. É sério mesmo, Matheus? Não, é que eu defendo o Tassiano aqui, né? E o César precisa respeitar o Tassiano, porque o Grêmio é Tassiano. Eu não sei se eu tenho que respeitar mais o Tassiano ou eu tenho que respeitar mais ainda Matheus Dávila, porque coragem de fichar uma coisa. E no momento corajoso. Ruim, viu? E na hora ruim. Hoje eu tô tranquilo. Mas é muito corajoso, viu, César? Não, esse é o homem. Além de ser o baita do profissional. O Renato tirava o GPR e botava o Tassiano e ele vinha. Eu concordo. Agora ele encheu o peito e veio. E o Renato não gosta de mim, César. Dele foi essa. E o Renato ainda não gosta de mim. Porra. Não gosta de ti? Ele me dá uma pancadinha de vez em quando, né? Não, mas aí faz parte. Faz parte. Faz parte. O Renato, é aquilo que eu digo pra vocês, né? A gente tem que aprender a lidar com o Renato. O Renato, ele é muito bom na vitória. Quando não vem a vitória, o Renato se incomoda de tal maneira. O Paulete faz sempre essa referência, o sujeito que gosta de ganhar. E ele tem tanta bronca com a derrota que ele se perde. E aí ele, quando se perde, ele agride quem não tem que agredir. Ele faz, inclusive, atos que não são legais, como situações de covardia com algumas críticas contra ele. Quando ele está perdendo, ele realmente não consegue pensar da mesma maneira que ele pensa quando está ganhando. Ontem, por exemplo, ele foi muito bem na coletiva e já tinha sido assim na coletiva de imprensa aqui no jogo contra o São Paulo, quando o Grêmio venceu de 1-0. Vem cá, será que as mulheres gostaram daquela referência que o Renato fez na definição dele com relação à posse de bola, hein? Eu acho que sim.
Eu acho que foi... Claro, Tu acha? não, Tratou as Tem mulheres nada com... ofensivo. Não, Marcão. Muito respeitosa, né? A maneira que ele tratou as mulheres, né? Eu achei, Não. eu achei que não. Eu acho que não, Marcão. Acho que não. Acho que Tu achou que não? Acho que as Mas não pessoas vi se nenhuma sentem- mulher reclamar disso. Não, pode não reclamar, Marcão, mas é que hoje a gente vive um outro momento de vida e a gente tem Ah, que mas tá ter muito chato noção hoje, pô. desses espaços. Eu muito acho, chato. o Renato tem essa figura dele, a gente tem que respeitar. Eu, por exemplo, eu não gosto de caminhar nessas bandeiras ideológicas, acho que o esporte está além dessas bandeiras ideológicas, mas eu respeito toda e qualquer pessoa que se ofenda com alguma frase que eu faço. Aqui, Eu não ó. vejo, eu acho que a frase do Renato, por exemplo, é uma frase que toca algumas sensibilidades e com razão. E com Olha razão. aqui, ó. Deixa eu dizer o seguinte, eu vou retirar então o que eu disse, tá? Eu acabo de receber aqui da Polaca Rocha. Seguinte, as mulheres odiaram a referência do Renato. É. Foi de um E machismo eu acredito atroz, nisso. ridículo. É, objetifica. Então tá, Muito obrigado. retiro. Muito obrigado. Retiro. Obrigado. Agora eu quero dizer o seguinte, Cidade, Oi. o cara tem que estar sempre, mesmo com a idade que tem que aprender sempre as coisas. Eu estou aprendendo contigo uma coisa. Eu estava pensando numa história aqui, e eu lembrei do Sérgio Boas, numa Copa do Mundo, que ele disse assim, ó, nós estávamos trabalhando, ele me comentou comigo assim, ninguém elogia o trabalho, ninguém diz se está bom ou se está ruim. Eu não estou gostando. Aí, passado alguns dias, chega um diretor e fala para ele, Boas, tu está muito bem, tu estás maravilhosamente bem. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que ele quis dizer com maravilhosamente? Isso serve para o Paulette, sabe por quê? Eu estou aprendendo agora aqui, olha que o Paulette elogia o Renato. Com que intenção que ele está elogiando o Renato? Aí é que tá. O Paulette, O que ele Paulette- quis dizer com isso, Cidade? Hein? Eu gosto muito e sou chamado por muitos de Justino, né? E eu gosto muito de fazer justiça. O Paulette sempre elogiou o Renato. Até nos Eu momentos tô de brincando. dificuldade do Renato, Eu queria Paulette contar essa sempre elogiou. historinha do Sérgio. E mais, eu entendi, mas e mais, acho que neste ponto o Paulette deu uma aula para todos nós. Por quê? Porque em determinado momento, sobretudo nos momentos de dificuldade do Grêmio no Brasileiro, o Renato foi muito criticado. Eu, por exemplo, critiquei muito o Renato. E o Renato chega no final dessa temporada, porque dá para dizer assim, independente do Grêmio ganhar ou não a Copa do Brasil, o Grêmio foi finalista, o que é preciso entender como um grande mérito. O Renato chega no final da temporada com um grupo inteiro, um grupo na mão dele, todos se dedicando, e mais do que isso, um time constituído. O que alguns, por exemplo, a gente está vendo o Inter se remontando agora. A gente está vendo bons times do futebol brasileiro, o próprio Atlético Mineiro, tentando encontrar uma saída para as suas dificuldades. O Renato não teve isso. Ah, mas ele está há muito tempo. Não interessa. Ele está lá e ele está fazendo, e ele tem que ser valorizado, e o Paulette sempre usou isso para valorizar ele. Sabe, Olha, César, que um amigo meu, Bob. Quando eu falo do Renato, Desculpa, Marcão, pode falar. Desculpa. Não, era um recado um amigo aqui, o Bob, mandou o seguinte, azuis estão insuportáveis hoje. Que final de ano. É o Bob, conhece? Conheço, sim. Olha aqui. O pessoal não sabe, quando eu falo do Renato, eu tenho uma analogia muito particular, viu, César, amigos? Eu tive um grande treinador chamado Laerte Pinheiro. O Laerte Pinheiro, ele tinha muito, ou melhor, o Renato tem muitas dessas características que o Laerte tinha. Ele não era um grande tático, mas ele tinha a leitura do jogo e nós jogávamos por ele. Isso é um valor que eu acho inestimável no Renato. E eu vejo isso no Abel também. Por isso que eu tô sofrendo um pouco. Sofrendo não é dramaticamente, é uma palavra só de... pela possibilidade do Abel ir embora e chegar esse espanhol desconhecido aí. Porque o Abel também tem isso. Chega um momento onde há uma paridade, tipo Palmeiras e Grêmio, onde esse tipo de fator, que é o jogador jogar pelo treinador, pelo ambiente, ele é vencedor. É nesse aspecto também é nesse aspecto que eu gosto do Renato. Nós estamos vivendo um período
e eu respeito muito isso, a gente vê muitas defesas ao Eduardo Cudê, que era um estrategista, que tinha seus métodos de trabalho, mas que não tinha no relacionamento entre os jogadores o seu principal ponto. O Abel Braga, o Renato Portaluppi e outros treinadores também de renome, vitoriosos, muito bem remunerados, muito bem avaliados pelos treinadores, pelos torcedores dos seus clubes, eles têm essa característica mais gritante de relacionamento, do aspecto vestiário. Eu acho que a gente está vivendo uma transição entre esses modelos. E em cima dessa relação, a gente ainda vai viver distorções que são importantes. Como, por exemplo, agora vem um treinador desconhecido. A gente não pode aplicar preconceito em cima do treinador. Mas, de fato, o vestiário, que é essa relação ex-jogador, treinador de mais tempo, figurão, o cara que consegue circular dentro do vestiário, isso ele não tem. Principalmente citando o Abel, citando o Renato. Então a gente está vivendo um momento de transição e eu não sei, sinceramente, eu não tenho a resposta de onde ele vai chegar. Se nós vamos chegar no momento de transição adotando tão somente a postura dos treinadores acadêmicos ou se nós ainda vamos ficar com esse treinador um pouco mais empírico, um pouco mais subjetivo. Não sei, eu acho que é um caminho que a gente está começando a trilhar e que tem aí alguns anos para a gente entender onde a gente vai chegar. Eu vou te dar um exemplo, César. O Klopp, ele é isso que tu estás falando, é um treinador, a meu ver, né? E o Guardiola também, são treinadores muito bons do ponto de vista tático, estratégico, mas eles circulam no vestiário e a boleirada gosta deles também. É o que eu ia citar agora, na verdade, né? Que é uma junção de fatores, no caso, né? O treinador bom técnica e taticamente e também comandante do vestiário. Né? Eu sei que é difícil, às vezes, juntar tudo isso, né? Num técnico só, mas vários técnicos têm isso, né? São bons comandantes de campo e também de vestiário, na verdade. Eu, por exemplo, o Renato, gosto muito do Renato, do técnico Renato. A minha única divergência com o Renato, lá atrás, na temporada agora, e continua sendo nesse momento, é que quando o Grêmio estava mal no Brasileiro, ele chegou a dizer assim, né, vocês falam isso, criticam, mas quando chega lá adiante, o Grêmio está sempre brigando na parte de cima. É que, para mim, parte de cima da tabela é brigar pelo título. Brigar por vaga na Libertadores da América, pelo tamanho que tem o Grêmio, pelo tamanho que tem o Inter, para mim não vale. Para mim, parte de cima da tabela é brigar pelo título. Se não briga pelo título, para mim não vale. Agora mas é o seguinte, né? O Grêmio, o Renato coloca... Essa tua referência, Paulinho, ao Renato, é exatamente isso que a gente falou antes. O Renato, quando estava perdendo, e o porquê que o Grêmio perdeu? Pelas escolhas que ele fez, o Grêmio diminuiu o Campeonato Brasileiro muito cedo. Por isso é que o Grêmio está onde está. E aí a gente olha e diz o seguinte, mas o Grêmio fez tal coisa. Não. O Grêmio entrou em crise, sim. O presidente Romildo deu coletivas fora de data. O Grêmio tentou reverter aquela situação em cima de uma crise que estava vivendo. Não adianta a gente simplesmente apagar agora e dizer que não. Não, perfeito, o Grêmio César. viveu uma crise, o Grêmio sofreu com a crise, e eu acho também, e aí concordo contigo, que o Grêmio saiu do Brasileiro em razão dessa crise. É que eu separo as coisas. Uma questão é o Renato técnico do mata-mata, dos jogos de mata-mata, das competições de mata-mata, Libertadores da América e Copa do Brasil, então eu separo com o Brasileirão. Se perguntar pro Renato hoje, Renato, como é que o Grêmio tá no Brasileiro? Falei pra você, ele vai dizer bem assim, falei pra você que o Grêmio brigaria na ponta de cima. Não, pra mim não tá brigando. Brigar na ponta de cima é brigar pelo título, senão não briga pra mim. O único detalhe que eu faço esse reparo para Renato, entendeu? Porque eu não concordo com isso, que o Renato considera que está brigando ali na quinta, na sexta, na sétima posição, quarta colocação, é na parte de cima. Para mim não é. Parte de cima é brigar pelo título. Quem não briga, não briga no título, Marcão, para mim não está brigando, não está disputando o título. Então não está na parte de cima. Quando começou essa disputa de pontos corridos? 2003. 2013. Isso. Quantas vezes a dupla Grenal disputou título aí? Título mesmo, dá pra dizer o seguinte, vamos ver se eu lembro aqui, Uma ou duas 2005 o Inter contra o Corinthians, 2008 o Grêmio contra o São Paulo, 2009 o Inter contra o Flamengo. Não me lembro depois se teve mais eu acho que é isso aí. Até teve vice-campeonato do Grêmio, o vice-campeonato do Inter, mas não foi brigando até o final lá. Bem atrás, né, do líder, né? Em 2006, por exemplo, o Inter foi vice-campeão brasileiro, mas não brigou pelo título com o São Paulo. Aí tá, brigaram pelo título. Eu acho que em 2008 o Grêmio brigou, né, Paulinho? Não, isso eu coloco. Você que falou 2008. 2005 o Inter, 2008 o Grêmio e 2009 e o Inter. 2009 o Inter. Não, olha aqui, a dupla Grenal não... 2009, o Grêmio brigou. Mais o Inter.
Não, o Grêmio ficou atrás, o Inter o Inter foi para a última rodada, Confundiu. dependendo do Grêmio, né? Isso, na última rodada, Flamengo, Isso aí. Inter e São Paulo brigavam pelo título lá em 2009, Isso. na verdade. É. Então, isso que eu falo, na verdade, nos pontos corridos, né, Marcão? De 2003 até agora, nós contamos que talvez a gente tenha passado algum ano que a gente esqueceu aqui, mas 3 anos apenas que a dupla Grenal brigou pelo título efetivamente, né? Só 3. E é quantos muito anos pouco, o né? Inter não ganhou o brasileiro? 40, vai para 42, agora Isso. fechou 41, né? 41, desde 79, né? E, Então é e o muito Grêmio tempo. desde 96. 96, 24 anos também. Aqui, ó, vamos pensar assim, ó. Quem ganhou o Campeonato Brasileiro nesse período? Cruzeiro ganhou. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense. O São Paulo, São Aí Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras. Corinthians, Palmeiras. Quer dizer, quase todo mundo ganhou. Não ganhou o Grêmio. Não ganhou, Não ganhou o Inter. Né? O Atlético Mineiro, mas aí a gente já sabe, né? O Atlético Mineiro é... Mas uma pergunta para vocês. É melhor ganhar Libertadores, Sul-Americana, Recopa ou ganhar Não o sei. brasileiro? Eu considero Eu ganhar. prefiro Libertadores. Aí tá. Pra mim, assim, claro, é uma questão muito pessoal. Pra mim, uma Libertadores vale muito mais que. Atenção, é pessoal, tá? É muito mais que 5 brasileiros. É assim, é minha concepção. Isso aí. Minha concepção, tá? Eu Só tô que é o nessa seguinte, também. Só que é o seguinte, né? Ah, O Inter já tá claro. numa fila de 40 anos, o Grêmio agora de 24 anos brasileiro. Nós temos que ganhar um brasileirão, gente, né? Tudo bem, beleza? O Grêmio vai ganhar a Copa do Brasil agora, ok, tá tranquilo, mas temos que ganhar um brasileiro. Paulinho, eu quero ganhar Libertadores de novo, eu não tô nem aí com esse brasileiro. Só que é o seguinte, né, Paulete? Só que nós não ganhamos a Libertadores, né? Esse é o problema. A questão é essa, né? Não, tudo bem, mas... Mas, Paulinho, Tá, até Paulinho, ganhar, assim, ó, até. Falei, não ganhamos, pô, nós estamos em 2020, eu sou exigente demais, né? Ganhamos em 2017, tudo bem, com o Grêmio. Só que é o seguinte, né? Pois Se puder ganhar a Libertadores, ok, né? Mas não pode ficar na fila do brasileiro como nós ficamos, né? Esse é o problema. eu É também muito acho. Paulinho, tempo. aí que isso essa que eu tô discussão de Libertadores e Brasileiro, ela tem uma resposta que ela é mortal. A Libertadores leva ao Mundial, o brasileiro leva a Libertadores. Não, mas tudo A bem. Libertadores é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas eu concordo em parte com você, só que é o seguinte, né, gente? Assim, ó, Paulinho, ó, não vamos ganhar o brasileiro, mas vamos ganhar a Libertadores. Ok, fecho com vocês agora. Só que nós não ganhamos o brasileiro e nem a Libertadores, Claro. então não adianta. O Flamengo ganha Libertadores, mas ganha brasileiro. Também é. O Palmeiras ganha Libertadores, mas ganha brasileiro. O Corinthians ganha Libertadores e ganha brasileiro. Mas A dupla é Grenal não. complexo isso, Paulo, Marcão. Isso é muito complexo. Claro, a gente claro. tem um campeonato que é um campeonato quase entre continentes, né? Que a gente joga e nós estamos aqui no sul do mundo Eu sei e nós disso, temos que claro. enfrentar. Imagina, o Inter jogou aquela partida contra o Bahia, né? Saindo daqui. O Inter, nos últimos 15 minutos, eu não sei se fosse tu que narrasse o jogo, acho que foi. Nos últimos 15 minutos, o Inter não caminhou no campo. Não conseguia. E isso faz muita diferença para os cariocas, paulistas e mineiros. Muita diferença. Mas aqui, ó, para nós, eu viajei muito acompanhando o futebol, trabalhei assim, eu fiz muitas viagens. Olha, para nós, jornalistas, é cansativo também. Você, todo final de semana, atravessar o Brasil, não tem viagem, vai a Curitiba ali 1 hora de voo. Mas só o fato de tu entrar no aeroporto, ficar 1 hora esperando, voo atrás, agora está um pouco diferente isso aí, mas eu acho que quando voltar vai voltar pior até. E depois desce, pega a bagagem, e aquela bagagem não vem. Essas coisas para nós aqui é muito mais difícil do que para quem mora em São Paulo. Até porque quem mora em São Paulo e Rio, eles têm mais times disputando a competição, eles têm menos viagens, né? Menos viagens. Perfeito. Tu vai a BH em Isso. 45 minutos. Agora vai ter Chapecoense nesse subindo. nesse campeonato de pontos corridos, isso faz muita diferença. Faz. No próximo Brasileirão vai ter Chapecoense, vai ter o América Mineiro, quem sabe o Juventude já vai puxar um pouco mais para baixo já os Mas não vai ter itinerários. Cruzeiro. Ele teve que botar o Teve Juventude que na falar, conversa. O Juventude. alivia uma viagem. Alivia uma viagem. Isso aí, Mas o Led tem razão, dá uma puxada legal pro sul, né? Pra região sul. Claro que sim. Tu diminui isso, só que ao mesmo tempo tu vai perder o Curitiba e pode botar o Cuiabá. Não, eu vou falar agora também o seguinte, nós estamos hoje, por exemplo, vamos ganhar na viagem para Chapecó, para Caxias do Sul, né? Ok, só que é o seguinte, né?
Aí o Vasco e o Botafogo estão caindo. O Curitiba está caindo. Quem mais o Goiás está caindo. Então, praticamente viagens próximas. Tirando o Goiás, viagens próximas também. Né? E sem contar que eu já joguei em Chapecó. Chapecó é pior ir para Chapecó do que ir para Recife. Que é, Paulette? É duro chegar em Chapecó. É muito difícil. Porque às vezes o aeroporto está fechado, né? Mas tinha um voo aí, não sei, agora não deve ter mais regularmente. Tinha um voo que era feito com aqueles ATR 600, ATR 42 600. Tu ia daqui a Chapecó em 45 minutos. Mas eu acho que não tem mais a grande notícia, falando, não tem voo regular e veio, obviamente, a pandemia na nossa cabeça. A grande notícia que nós vamos ter a partir de agora a grande notícia da humanidade a gente está tendo aí, que é a vacina. A Argentina já começou a vacinar, outros países já estão vacinando, a União Europeia está praticamente toda começando a vacinação, deve passar o ano de 21 todo. E aí a pergunta, que é a grande notícia para o esporte. O futebol, a gente viu, ele não vive sem torcida. Quando que vocês acham que nós vamos ter torcida no futebol com vacina aqui no Brasil? Vocês acham que em 21 nós vamos ter? É só pegar o plano de vacinação, são 18 meses. Abril. 18? O plano de vacinação do governo federal esse, né? Eu acho que esse ano não, né? Não. Abril do ano de 22, Paulette. Por isso, então, a referência do presidente Romildo ontem, na manifestação do Romildo pós-jogo, ele faz uma saudação aos torcedores e tal, e depois ele faz um pedido. Ele diz, foi difícil, está sendo difícil, mas o Grêmio está onde está hoje graças aos seus sócios. E eu acho que esse pedido tem a ver com isso que o Matheus coloca. O ano de 2021 nós vamos seguir nessa mesma batida. Eu acho que sim, eu também estou nessa corrente aí. Acho que vai demorar aqui no Brasil, até porque não começou essa questão da vacinação ainda, né? O César vê com um lado positivo, eu vejo como negativo, porque nós não demos nenhum passo ainda em direção a isso aqui no Brasil. Está muito devagar isso aí, tem muita politicagem aí. Vamos fazer intervalo? Olete, depois vamos ter mais alguns recados aí, pode ser? Vamos, tem alguns acumulados aqui. Então tá, vamos lá, um rápido intervalo, nós já voltamos com o apito final. Estamos de volta com o apito final aqui na Rádio Bandeirantes, faltando 12 minutos para as 2 horas da tarde. Em seguida, agora sim, retornando aí, Marco Antônio. Que ótimo. Isso, deu uma queda aqui na minha conexão aqui. Eu estava tentando, quando o cara quer fazer as coisas depressa, acaba se dando mal, né? Tu tava botando a champanhe pra gelar, né, Marcão? Tá, não espalha. Mas o espumante. Na verdade é o seguinte, ó, eu acabo de receber mais um fardinho de skin. Aí tu vai eu passo uma água nas latinhas primeiro, né? E depois eu jogo na geladeira lá para deixar estupidamente gelado, espetacular. Eu não gosto de cerveja assim muito gelada, não, confesso para vocês. Eu aprendi a tomar uma cerveja assim, numa temperatura mais tranquila, não muito gelada. Alemão? Mas hoje não tem como, né? Hoje não tem. Não tem. Eu quero revelar um bastidor para vocês aqui, porque eu estive no super ontem, comprei meu estoque de skin, né? Aí cheguei em casa, um momento ruim, né, para brigar com a mulher, né, cara? Péssimo. Briguei com a minha mulher que eu esqueci do resto da compra. Só comprei a cerveja, né, cara? O que eu vou fazer? Compra só o essencial, exatamente, Paulinho. Não, mas eu falei pra ela. Não, compra o essencial e o melhor, né? Skin, cara. O resto não importa, não interessa. Não, claro. Não, tem algumas coisas que o cara tem que comprar, não tem a dúvida disso, né? Bom, nós ganhamos o pernil, ganhamos... isso aí não precisa, mas a lentilha, né? A lentilha tem que ter, né? A lentilha aqui... Eu aprendi uma técnica para fazer lentilha, vou tentar fazer hoje diferente do que eu faço, para ver se fica melhor. Deixar ela mais al dente um pouquinho, que um cara me ensina, um cozinheiro aqui sempre me deu um truque ontem aí, vamos fazer isso aí, vamos ver se vai ficar bom. Vamos aos recados aí, meu caro Henrique Lete. Bora lá, Marcão, 980610949. Boa tarde, pessoal. Na minha ótica, o São Paulo não tem um jogador do 1 para 1 igual o Marinho dos Santos.
Já o Palmeiras tem o Rony e o Grêmio PP, jogo muito equilibrado entre Grêmio e Palmeiras. Mensagem do Moacir Colorado de Eldorado. Lembrando que essa permanência do PP está muito ameaçada na janela de janeiro, né, Marcão? Importante dizer isso porque o Porto está em cima. A informação que o João Batista Filho tem é que o negócio está muito evoluído e corrobora com a ideia que ontem o empresário do PP publicou nas redes sociais, o Adriano Espadoto, de último jogo com a camisa do Grêmio, e que até o PP ontem na live, após a classificação para a final, colocou no ar. O PP a todo momento fazia referência à série The Last Dance, que é a despedida, a temporada de despedida do Michael Jordan, né? Ele foi campeão, né? Foi campeão, exato. É verdade. Só eu queria até dentro disso, porque outro ponto que me chamou a atenção na coletiva do presidente Romildo foi exatamente esse. O presidente Romildo, como tu disseste no início do programa, Matheus, ele disse que não tem proposta e tal, mas ele diz no meio da entrevista que tudo será resolvido em janeiro. Sim. Então, o que é o tudo será resolvido? É só o PP? Tem chance do Matheus Henrique? Quantos o Grêmio precisa vender? O que vai acontecer? O Grêmio precisa de 28 milhões de reais, né? Esse é o orçamento para a próxima temporada em venda, ou seja, 28 muito baixo. milhões de reais em venda de jogador não é nada. Não é nada, mas assim, ó, eu conversei muito com o presidente nessa viagem fora do ar, e ontem, depois do jogo, mais uma vez a gente falou sobre a janela de janeiro. Tratou bem? Muito bem, não, o presidente, ele sempre me tratou muito bem, né, César? A relação é muito legal. E a impressão, o presidente não falou isso, mas a impressão que eu fiquei do nosso papo é que ele tem a ideia de que a janela de janeiro vai ser muito difícil para segurar o PP. Eu fiquei com essa ideia do papo que tive com ele. Por mais que ele diga que não há proposta, e ele reafirma isso fora dos microfones. E eu concordo. Eu vi essa completamente fora do tempo, né? Não pode botar uma coisa daquelas no dia do jogo. Mas tá bem, botou. E depois eu vi a forma como o PP se manifestou. Fica evidente que o negócio está muito próximo. E mesmo assim ele jogou uma enormidade ontem. O PP joga muito. Tu gosta do PP, ô Paulete?